agora nós estamos gravando, hein? Então, sem nenhuma pompa, sem nenhuma circunstância, contra a minha vontade, vamos rolar para o programa 200. Começamos agora o nosso centésimo, quinquagésimo encontro, quarteto formado. Parece, informações de bastidores, que o senhor Cleveland está encerrando um processo de transição na sua vida. Parece que começará a escrever para outro veículo de imprensa, Ai, que susto. encerrou seu ciclo ali junto ao Universo Online. Não podemos falar mais que isso. E parece que vai dar o ar da graça aqui. Já prometeu isso algumas vezes como um bom, né, como se for um deputado ali em época de campanha, ele já nos prometeu isso. Vamos ver se vai rolar ou não. Bom, hoje a gente tem uma pauta legal pra caramba, né? Primeiro item, a volta do Cabral. Mas não é o Só, Pedro só Álvares. notícia boa, só coisa Não, boa. hoje tá show. É, assim, a volta do Cabral. Lógico que não é o Pedro Álvares Cabral, mas aquele Cabral, né? Que ficou notabilizado por ter 8.000 anos de pena, né? O bichinho roubou um pouquinho só, não foi muito, mas é aquela história. Como nós estamos no Brasil, né? Na Tudo Pode Land, naquela terra onde tudo é possível, né? Até mesmo um condenado por corrupção presidir o país. Pô, o que que é o Cabral? Uma molezinha, né? O que que é legal que eu acho? Que assim. Pô, foi liberado, vai ficando na miúda, né? Não chama muita atenção. Que nada, tamo na pista, né? Cabralzão aí, enquadra. Ô, Vitor, aliás, eu vou começar por você o tema, porque merece uma nota de esclarecimento aí. Pô, é isso que eu me deparo aí, vocês, como também que frequentam as redes sociais, com um videozinho do Cabral ali na quadrinha de samba, mostrando toda a sua malemolência e, para surpresa. Não sei se para surpresa de alguém que tem alguma decência ainda, ele vai ser vai ser tema de samba enredo da escola, se eu não me engano, chama Cruz Maltina. Aí eu pensei, será que essa Cruz Maltina tem a Não ver? tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí eu quero isso, eu vou começar pelo Vitor. Primeiro esclarecimento, a escola de samba que irá homenagear esse baluarte da República, né, essa figura ilibada, aí, injustiçada, perseguida por aqueles marginais da Lava Jato lá. Tem alguma coisa a ver com o glorioso Clube de Regatas Vasco da Gama? Nem tão glorioso, né, nesse momento. Sim. Não, provavelmente são torcedores que fundaram a escola, não tem nenhum vínculo com a escola. Inclusive, deve ser um pouco mais que um bloco carnavalesco, deve ser da Não... quarta divisão. E sim, ela não tem relevância nenhuma. É, obviamente que chamou atenção porque, mesmo irrelevante, como é que alguém faz um negócio desse de homenagear um bandido? Mas veja, a campeã do ano passado homenageou um dos maiores bandidos da história do Brasil também. Imperatriz Leopoldinense ganhou homenageando o Lampião. Isso não deveria surpreender ninguém aqui. É verdade. Alguém se surpreende? Né? Não, eu acho que no Brasil, Foi olha, eu fruto fico de pensando. até um texto seu, né? É, Você postou sobre isso. Mas só para esclarecer, o Vasco já está sujo o suficiente, não precisa mais dessa. Entendeu? Já exatamente. estamos O que sujos que você só acha? com o nosso desempenho em campo. O futebol vascaíno já é o suficiente para não colocar o seu nome no seu lugar onde tradicionalmente deveria estar, dada a sua gloriosa história, né, ô Vitor? A gloriosa história terminou milênio passado, né? Esse ano, esse milênio, a gente só tá. Nós somos só alvo de humilhações de É, mas todo acho que tipo. hoje não é um dia para se falar de futebol também, vamos deixar para lá. Eu acho que não é dia nenhum É, mais não, para não falar. vamos falar disso. Não vamos falar. Ô, Tati, aonde que, assim, que mais que a gente pode, assim, esperar? Porque, assim, de bom eu acho que tem pouca coisa, mas, assim, até onde vai o limite, né? A gente tem um ex-governador condenado lá apenas, sei lá, seculares por conta de crime de corrupção. Isso eu tô falando de delação premiada, e tudo isso, fartamente comprovado, e o camarada tá solto. Não tá só solto, tá sambando, e ali ele não tava sambando na escola, ele tá sambando na nossa cara. Mas é o país também que o Barroso ali estava participando com a mesma tão à vontade quanto ele participava do Congresso da Uni, parece que ele trocava uma ideiazinha ali com o Joesley, em Lisboa e tal. Que mais que a gente pode esperar do Brasil, hein? Posso fazer uma parte? Claro. Eu acho só o seguinte: essa turma que foi presa aí na década passada, né? Tá todo mundo solto já. Acabou. Aquilo foi um flash só, foi um rompante na história de que haveria corruptos presos e tudo mais, uma fase passageira, efêmero, já passou. Então esquece aquilo, apaga aquilo da Acaba, memória. esquece.
que aquilo Acabou, não serve acabou. para nada. Pelo Não contrário, serve né? para nada. O Deltan já está cansado e o Moro vai no mesmo caminho, pelo jeito. E aí, Tati, a gente pode Será, esperar mais alguma perderá o coisa? mandato. Pois é, talvez tenha sido uma ilusão, que a gente começa a se duvidar. Deixa eu me beliscar para ver se aquilo realmente aconteceu, a gente começa a se perguntar, né? Enfim, foi real, mas durou pouco. Enfim, aquela cena, né, do Cabral solto, né, 400 anos de condenação nas costas, solto, impune, dançando, sambando, como você falou, sambando da nossa cara mesmo, zombando, né? Não, e eu não sei se Isso me vocês têm essa lembrou, não, sensação. me deu Eu percebo um gosto. escárnio nele, assim, sabe? Um escárnio, acho que é rindo da nossa cara mesmo, seus trouxas. É, isso me deu uma sensação tão, uma raiva mesmo, e me lembrou muito o Tropa de Elite. Parece que é ele acontecendo na nossa frente, né? O Capitão Nascimento ali falando: o sistema é foda, né? E as cenas muito parecidas com aquilo que acontece. E é no Sim, Rio de nossa, Janeiro mesmo, e aí o perfeito. chefe, que na verdade é o governador, o líder da quadrilha, é o governador, tá todo mundo envolvido, o cara sambando e bebendo ali no meio com o traficante, com o pessoal do tráfico, o pessoal do samba. É muito real aquilo, gente, assim, é assustadoramente real e aquilo acontecendo na nossa frente. E a gente perdeu a capacidade de se indignar. Todo mundo, mais um, sabe assim, acho que eu não sei mais até onde que nós brasileiros, a gente consegue engolir sem. A gente perdeu essa capacidade mesmo, achando tudo meio normal, sabe? Meio, não me surpreendo com nada. Enfim, Acho não que sei. nós nunca tivemos essa capacidade aqui. Também foi uma questão meio que. Médio, médio. A gente foi para as ruas virou Então, um foi um negócio muito flash. grande. A gente teve essa capacidade. É isso E que eu ia aí falar eu acho que pro. foi um banho de Mas água que fria é tão grande, tudo fora da veio por curva, água né? abaixo. É, Um vento fora então. da curva que acontece de tempos em tempos. Teve nas diretas já, teve no impeachment do Collor. Você pode dizer, cada 10 anos dá um flash, assim. Né? Então, Agora, rapaz. sabe o que é pior? Sabe o que é Hum. pior? Sérgio Cabral, se for candidato, certamente se elege deputado e, eventualmente, pode se eleger senador. Governador, acho que ele perde. Mas deputado, certeza que ele está eleito. Ah, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas esse negócio da capacidade de se indignar, eu não sei. 2013 é um negócio que até agora a gente não entende bem. Não sei vocês. Mas sei ali, foi uma combustão espontânea ali, um negócio que. Porque, na verdade, para mim, indignação. Ai, gente, desculpa. Como ninguém me vê a gente mesmo, acho que dá para falar isso. Indignação ser uma gotinha de sangue, não sei, viu? Acho que aqui no Brasil é meio que tudo nos iriguidum. A gente protesta, mas se for domingo à tarde, com hora. E aí, Xará, tem alguma coisa que ainda será capaz de indignar o brasileiro ou estamos totalmente anestesiados? Sambem na nossa cara que não faremos nada. Eu acho que estou alinhado com o Vitor. Eu acho que essas coisas enfim, da gente sair na rua, e tal, isso aí é de tempos em tempos, você não sabe exatamente por quê, como acontece. É, efeitos de massa que é difícil de explicar, né? Por que que certos eventos nos levam às ruas e outros não, enfim. Acho que nós estamos hoje numa ressaca, né? Porque efetivamente tudo aquilo que aconteceu aí alguns anos atrás foi desfeito, né? Então cai aí uma sensação de inutilidade de tudo que foi feito. Mas acho que daqui a pouco, sei lá, vai passar uns 5 anos, vai acontecer outra coisa e a gente vai sair na rua de novo por outro motivo, sei lá, daqui a 10 anos. Não sei, em algum momento volta e tem outro negócio diferente que a gente não está vendo hoje, que a gente vai se indignar. E não vai acontecer nada de novo, né? Porque a estrutura é essa aí, não tem muito. Não é que vai resolver alguma coisa, né? Mas eu acho que é uma questão de. É cíclico. E eu não sei, eu não consigo entender por que que algumas vezes funciona, outras não. Não tenho essa resposta. Só para a gente não, só para explorar um pouquinho mais aqui a nossa pergunta, vou voltar pelo Xará. Xará, você acha que o homem público brasileiro conta com o fato, conta com a nossa, se é que existe essa palavra, bovinice? Será que o cara, quando está lá deputado, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal, eles se misturam todos lá e tal? Será que existe se é que é no inconsciente, não sei se é inconsciente ou consciente coletivo,
dessa classe dominante que eles podem deitar e rolar que a gente não faz absolutamente nada? Então, mas é que vamos qualificar um pouco o que é fazer alguma coisa, né? Porque veja, 8 de janeiro o pessoal foi lá e quebrou tudo. É isso? O que que é se indignar? O que exatamente? Vamos concretizar isso, né? Porque não tem. Eu acho que o político brasileiro, né, médio, se baseia não na nossa bovinice, mas nas instituições que estão colocadas e que não são capazes de condenar e prender. Mas É essas, isso. essas instituições deveriam ser, entre aspas, empurradas pelo povo, né? Então, mas o povo é amorfo. O que você precisa é ter elites que efetivamente entendam o problema e caminhem na Mas direção você acha que correta. isso O vale problema, para qualquer as sociedade ou nossas elites especialmente são brasileira? ruins. Você acha que isso vale para Não, qualquer sociedade ou especialmente quer- para o Brasil? isso o quê? Que a Essa gente não se questão indigne? do povo ser amorfo. Putz, eu acho que no nosso caso, não, isso é qualquer sociedade. Você depende, meu entendimento de como funciona a coisa. Eu acho que a coisa é as elites. As elites é que vão decidir. O povo é amorfo. E nós somos elite, né? Só que assim, você não consegue, você não está suficientemente organizado para empurrar, né, as coisas. A gente viu o que aconteceu com a Lava Jato, né? Tem toda uma estrutura montada e que interessa a grande parte da elite. Vamos lá, vamos, né? O jabuti não sobe em árvore, ele está lá porque alguém colocou, né? Então, essa coisa, não, vamos nos indignar, e com a indignação as coisas vão andar na direção. Qual é o instrumento? O que que você vai usar? Você vai quebrar as coisas, vai matar alguém? Como é que funciona isso? Então, mas a Essa é gente a minha já teve dúvida. essa experiência antes, entendeu? E eu acho que tem uma reação, sim. Não sei se vocês lembram quando o Lula foi indicado para ser ministro da Casa Civil, para não ir em cana. Foi no final da tarde isso, teve uma reação espontânea, isso sem grandes organizações, aqueles movimentos chamaram para. Eu fui, saí correndo para a rua, um monte de gente. Foi quando o Sérgio Moro soltou os áudios, tudo. Teve uma indignação nacional com aquilo que acho que, sei lá, entenderam que, opa, acho que isso aqui está passando um pouquinho do limite. Tinha Então, Então, reações, as mas, pessoas, sei lá, se mas é faziam ouvir de esporádico, alguma né? forma. É então, esporádico, eu concordo que a galera broxou de fazer isso. Hoje em dia não tem clima porque deu tudo em pizza, tudo acabou, a Lava Jato então, morreu. e aí foi sequestrado, tudo isso foi sequestrado pelo bolsonarismo, né? Você rotula como uma coisa de extremista, enfim, que não é representativo da sociedade brasileira, tal. Enfim, enquadrão, né? Enquadrou de uma determinada maneira a indignação, né? A E o guerra 8 da de janeiro não comunicação, ajudou em nada, a né? guerra da Pelo contrário. comunicação foi Mas perdida. eu acho que aqui também tem a questão da comoditização de passeatas e tal. Porque isso aí, se tem todo dia, perde completamente o valor. Mesma coisa, você é pai, você dá bronca todo dia, uma hora aquilo não tem mais É. efeito, né? Então, isso aconteceu muito nos últimos anos. Qualquer coisa tinha uma passeata aqui, a passeata, putz, e a coisa vai se esvaziando, você perde um pouco de relevância. Mas nessa pergunta que o Marcelo falou, eu acho que sim, eles contam com essa bovinice, mas hoje em dia mas a turma tem medo da repercussão nas mídias sociais. E até você vê muitos balões de ensaio, que não são decisões materializadas, que são lançadas, e o pessoal faz, todo mundo faz isso, né? Bolsonaro fazia também. Se lança, você vê reação e você toma um rumo. Eu acho que existe ainda um espaço de manifestar descontentamento que é diferente de ir para a rua, mas ele acontece nesse espaço virtual. E, em certa medida, tem influência. Porque se você Assim. tem uma resposta muito negativa sobre determinada questão, Aliás, a turma muda de ideia. um Eles exemplo mudam. Já disso, aconteceu algumas vezes. um exemplo disso Verdade. é a procura, a Advocacia Geral, né, ter recuado naquele desejo de ter acesso à lista com todos os seguidores do Bolsonaro e ter Exatamente. restringido essa A lista, PL das fake news. né, a pele das fake news, né, talvez mas o que eu digo é que assim, é que até o radicalismo brasileiro ele é meio borocochô, né? Porque se a gente for ver pela quantidade de gente que tinha na rua, um negócio que ainda não está muito bem explicado, né? Assim,
quem que quebrou aquilo, se aquilo ali foi um movimento que somou a pouca inteligência de quem protestava com uma premeditada omissão de quem deveria colocar um limite, um freio, organizar aquilo. Tem alguma coisa de diferente naquilo, porque todas as manifestações pregressas, né, com o mesmo, assim, do mesmo, vamos dizer, grupo de viés político, nunca teve nenhum tipo de depredação, né? Ele teve um ineditismo ali. Mas o fato, então, é que o caminho, inexoravelmente, são pelas instituições. E aí eu faço uma pergunta para o Xará, porque eu concordo com ele. Mas como é que a gente faz quando as instituições elas não estão funcionais? Porque hoje, por exemplo, a meu ver claramente, o poder legislativo não supervisiona o poder judiciário, que nós temos mais do que motivos para que um ministro do Supremo tipo, fosse impedido. Nós temos, a meu ver, né? Vocês podem não concordar aí, fiquem à vontade em comentar isso. A gente tem ali uma convergência quase promíscua entre o executivo e o judiciário. Quem é a cavalaria? Quem irá nos salvar? Tinha uma turma aí que o pessoal achava que eles iam salvar, eles estão na miudinha ali, batendo continência, tudo certinho. Estão até elogiando, imagina, comunista, de jeito nenhum e tal, que é isso e tal. E aí, Xará, quem é que vai nos salvar quando as instituições estão doentes? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que, assim, eu estou, nesse caso, alinhado também com o Vitor. Eu acho que a pressão funciona. É, tem uma pressão da opinião pública, eu chamo isso de pressão da opinião pública. Acaba funcionando, né? De certa maneira, empurrando para uma determinada direção, né? Agora, você não- essas coisas, elas são. O pepino nasce torto, né? E é difícil você desentortar. Então, você tem uma história pregressa de como as elites brasileiras se organizam, né? De uma determinada maneira para manter seus privilégios e tal. Desde as E capitanias aqui, hereditárias, né? pois é, tudo fidalgo e tal, né? Não é um negócio de baixo para cima, né? Nunca foi. Sempre foi decidido de cima para baixo. Então, não sei, de fato não tem essa resposta, não. Não há, esperar São Sebastião ou Dom Sebastião, né, para nos salvar, né? Assim, pô, alguém que vai nos salvar, acaba não funcionando. O cara, você vide o Moro, né? É vídeo Bolsonaro, que tentou vestir esse figurino, né, do Salvador e tal. Isso aí Pô, não tem, não existe. não tem. E aí, É um pouco, Tati? somos nós, né? Xará acha que somos nós ou que, em sendo todo mundo, não é ninguém, né? Ou se é que tem uma alternativa, mas se você concorda com a minha descrição das coisas, quem irá nos salvar? Qual é o caminho para a gente fazer voltar com que os pesos, porque nessa conversa de peso contra peso, os poderes independentes entre si, a harmonia foi pro saco, né? É um Eu, puto de um eu volto bololô aí. sempre, eu volto sempre no grande propósito do ranking dos políticos, de onde eu faço parte, que é melhorar a qualidade do voto da população. Acho que muito da gente sair desse buraco é o povo votar melhor para poder executivo, obviamente, que é fundamental, e muito também para o legislativo, que quase ninguém olha, e a gente melhorar o Congresso. Em muitas coisas melhorou, assim, a gente tem feito estudos assim que o Congresso segurou bastante bronca, assim, né, É nos verdade. últimos tempos. O próprio o Então, recuo do marco do saneamento, não criar ambiente fértil para um debate sobre a questão da autonomia do Banco Central, o próprio fato da pele da fake news. Olha, eu tô tão otimistinha junto com a Tati, não ter prosperado. E aí, Vitor, na sua opinião, é mais ou menos como a Tati falou, é um processo lento de apuração da classe política e através daí talvez voltar a haver alguma funcionalidade e até lá os caras continuam esculachando a gente. Não, veja, o Congresso serve como contenção muitas vezes para o Executivo, que são esses exemplos que você citou. Mas no exemplo que você deu do desbalanceamento, o que que acontece? Foi o STF ocupando um vácuo deixado pelo Congresso. Ele assumiu lá, inclusive Aliás, legislando de algumas outras. O Barroso defende isso, né? Esse Congresso não Então, existe. mas assim, o cara, um poder faz isso, ele não arbitrou, ele faz porque o outro deixou, né? Em tese, você tem os balanceamentos, né? É tripartite que negócio. Se você se torna subserviente, se torna porque quer.
Então, eu acho que assim, é para modificar isso, somente se o Congresso preenchesse esse vácuo. Falou, não, peraí, calma lá. Vocês estão ultrapassando as fronteiras aqui. Não fazem, não fazem. Né? Historicamente não fazem. Então, assim, é verdade que sim, o Congresso, na relação com o Executivo, ele se mantém relativamente independente, faz o contrapeso, isso em todas, já não é de hoje, que é assim, sempre fez e tal. Né? Mas com o STF não, e aí tem aquela conversa do rabo preso, né? Aquela coisa do toma lá da cá, eu te ajudo aqui, você me ajuda aí, e fica o dito pelo não dito, e o judiciário, na figura do STF, exercendo uma função que transcende as suas fronteiras, e o Congresso deixa quieto. Não está aqui me incomodando, eu desfruto aqui dos meus benefícios, né? Daquela coisa, eu faço meu joguinho com o executivo e vida que segue. É mais ou menos por aí. O único poder que pode, de fato, contrabalancear essa situação é o legislativo, é só o Congresso, mais ninguém. E, obviamente, se tiver um Congresso melhor, né, que é a tese da Tati, isso tudo melhora. Mas aí depende da vontade própria dos comandantes do Congresso, porque aí são 583 parlamentares, não, aí está cheio de índio, tem pouco cacique. Né? Então você tem que ter, obviamente, uma convergência de interesse dos caciques. Ponto. Então, os caras que mais influenciam, que mais têm poder de influência dentro do Congresso Nacional, é que deles que deveria partir um movimento de contenção para esse transbordar do STF que já passou de todos os limites. Se não vier dele, não virá de ninguém. Não adianta Bom, esperar que venha alguém. Vai então ver, o quem nosso vem vai fazer? cenário, Quem vai resolver isso? é, então o Ninguém, nosso cara. cenário otimista é que o caminho democrático é assim, é lento, é tortuoso, vai se apurando com o passar do tempo. Então, vamos pegar uma cadeirinha aqui, né, para a gente tocar o nosso papo sentado, porque E assistir o desfile da Cruz Maltina. exatamente, é isso aí. Enquanto isso, a gente Exa- assiste o desfile lá da escola de acesso. Bom, mas já que nós estamos falando da democracia, né? Eu estou muito orgulhoso, muito orgulhoso. Por quê? Porque, cara, a gente vive num país, né, assim, repleto de democratas, um governo aí que veio nos salvar da tirania. Nós estávamos ali à beira de uma tirania absurda. E aí veio esse governo formado por democratas, gente super aberta ao debate, à livre expressão, nos proteger. E agora, nessa missão quase divina de proteger a nação, né, desses ímpetos antidemocráticos, nós tivemos aí o projeto da democracia. Xará, você sugeriu a pauta, que aliás eu não sei onde que eu estava com a cabeça que eu não tinha pensado em colocar isso. Então, por gentileza, eu gostaria que começasse com você. Xará, poderemos dormir mais tranquilo se a peça de emenda constitucional que está sendo engendrada aí pelo nosso ilustríssimo ministro Flávio Dino, que aliás, dia sim, dia não, hora sim, hora não, ele está na televisão ali fazendo o discurso. Eu não sei porque ele me lembra um pouco Mussolini. E não é por causa da forma física. E aí, esse projeto de democracia, podemos dormir mais tranquilo? Teremos uma democracia protegida dos bichos papões aí que tentam fazer o Brasil retroagir para uma ditadura? Na verdade, para você fazer um projeto de democracia, um pacote de democracia, você precisa definir antes o que é democracia. E segundo Lula, é algo relativo, né? Relativo. Então, eu não sei exatamente como vai ser esse projeto, porque se é algo relativo, você precisa, enfim, prever vários casos diferentes, né? De várias maneiras. É complexo, não é fácil fazer um projeto desse tipo. Para o conceito de democracia do Lula, né? Claro. Sim. É, Ó, agora falando sério, né? O único não, né? Mas a crítica mais bem elaborada, na minha opinião, que eu ouvi, né? Foi que parece uma reedição da Lei de Segurança Nacional. Que a Lei de Segurança Nacional, o que que era, no fundo? Ela confundia o governante com o Estado. Então, um ataque ao governante era equivalente a um ataque ao Estado, exatamente. Não né? pode xingar mais. É, Chamou de ladrão, vai é, preso. e aí você está fazendo um ataque à ordem democrática, ao atacar a autoridade, Vamos dizer, numa que situação representa o hipotética que alguém Estado. chame o presidente de ladrão, É, né? Não estaria isso. atacando a figura do presidente por coincidentemente ele Mas ter o sido regime condenado por democrático. mas Porque, sim o regime exato, é democrático. que nem o Rei Sol diz, né, o Estado sou eu.
né? Então Exatamente. é um regime, no final do dia, um regime absolutista, que era o problema da Lei de Segurança Nacional que foi revogada. Esse pacote é a reedição da Lei de Segurança Nacional. Mas esse é o tipo da coisa que eu acho que não passa. Ah, não passa. Para Não. mim, assim, Uma tá claro, coisa. não Eu passa. acho, mas eu não acho que não passar seja detalhe. Ô, Tati, esse pacote, em linhas mestras, são três coisas. Primeiro, a criação da Guarda Nacional, tipo os pretorianos, né? Ali, né? A versão tupiniquim dos pretorianos, né? O aumento das penas, né? Quer dizer, 30 anos é pouco, vamos meter 40 já, porque, pô, você matar alguém não é grande coisa, né? Mas, né, porque hoje em dia, aquela história, meu, mata um macaco, não mata uma pessoa. Matar uma pessoa é mais tranquilo, agora matar um macaco tá ferrado. Mas aí já vão aumentar a pena para 40 anos para esse povo antidemocrático e também regras para as redes sociais. Eu tenho uma sensação que o pessoal que chama Caixa 2 de recursos não declarados não é um pessoal muito confiável para a gente acreditar nas boas intenções. O que que você acha desse projeto em defesa da democracia, Tati? São os que estão mais empenhados, né, em aprovar esse tipo de projeto. Assim, eu também acho que não passa. Acho que o Congresso já vai, sabe assim, de novo isso, sabe? Eu acho que o Arthur Lira está mais tipo assim, vamos andar com as pautas, sabe? Tem coisa para fazer aqui, vamos trabalhar. Então, e esse Flávio Dino, eu acho que ele está querendo aparecer assim para o público dele. Eu não sei se ele tem realmente pretensões de pegar, de ser o próximo aí, o herdeiro, talvez, do Lula. E ele fala essas coisas que ressoam bem para uma parte da população. Tem muita gente no Brasil, infelizmente, que gosta de ouvir esse discurso, né? Então é em defesa da democracia, realmente, defender o Estado de Direito, sem entender muito bem o que significa isso na prática, o que isso implica, mas são palavras que, sei lá, caíram no gosto do pessoal. Então tá me parecendo que é um pouco disso. Não acho que é uma coisa que anda, mas ele tá querendo aparecer, sabe? Eu não O sei. Mussolini, seu Mussolini. Eu não, assim, eu vou pegar uma carona aí nessa serenidade de vocês, nessa tranquilidade de vocês, para eu poder dormir um pouquinho mais tranquilo. Porque o que que eu penso? Cara, só do cara apontar a arma para mim, ele não precisa apertar o gatilho, né? Já apontou a arma, né? Então, a gravidade da coisa, se ele apertar o gatilho e me matar, puta, ferrou. Mas só o fato dele levantar a arma já pôr na minha direção, eu já acho preocupante. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente ter um governo com essa vocação, né, para controlar as redes sociais, né, para fazer peças de emenda à Constituição, supostamente para proteger a democracia, quando na verdade você vê que é algo absolutamente punitivo, né? Mas a gente vai sentir, desculpa, a gente vai sentir assim durante os próximos 3 anos e meio. Vai se acostumando para ficar com essa arma Por isso que eu tô apontada na sua falando, cabeça o água tempo mole, inteiro. então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a minha preocupação não é necessariamente agora e se vai passar agora, mas é o norte das ações que esse governo tem, né? E que claramente é de ataque à liberdade de expressão, né? Quer dizer, agora, assim, três instâncias do país condenaram Lula por corrupção. E o Lula quer criar uma lei em que você não pode chamar de ladrão, né? Pô, então vai prender todo mundo que julgou ele ladrão até na primeira instância, no TRF, no STJ, nas policiais que fizeram parte das investigações, nos procuradores. Eu não sei, eu queria ter esse olhar um pouco mais sereno e ver nessa ação algo mais caricata, porque soa meio caricata mesmo, né? Eu acho que o Flávio Dino, por exemplo, eu vejo nele uma caricatura, assim. Não é um cara que eu levo muito a sério, assim, um cara que gosta muito de holofote, aparece demais. Não acho que, por exemplo, seria papel dele anunciar lá a operação, a prisão do cara, que agora a delação premiada vale, antigamente não, mas agora a delação, o cara tá preso há 3 anos, fez delação premiada agora, mas claro, aliás, a revelia dos seus advogados, mas agora a delação premiada vale, antes não. Então, não sei, eu confesso a vocês uma certa preocupação, ainda que eu acho que, de fato, ali, o Congresso, pelo menos como o Vitor falou, pode funcionar como barreira, né? Mas eu não sei, Mas isso não é surpresa, né? O PT já tentou coisas parecidas no tempo do Lula. Ele queria também essa questão de controle da mídia, social da mídia. Tinha outro nome, era outra roupagem. É um partido autoritário. então, E e o assim, problema do não, PT é não que quando o cumpriu. PT,
O problema do PT é que quando ele reconhece erro, ele não reconhece pelo que ele errou, ele reconhece o erro do PT quando ele assume o erro, por aquilo que eles não fizeram, avançando numa direção que, a meu ver, é diametralmente oposta à Mas aí, democracia. como bem escreveu o Guter no outro dia, aí, num artigo dele, existe o centrão, para o bem ou para o mal. Exatamente. É a Nessa nossa hora de barreira, né, segurar a Xará? onda. Desde Como já seguraram em 1500. outras Exatamente. ocasiões. É o Já nosso. seguraram em outras ocasiões. Como é que é? É quem vem nos salvar. Exatamente. Aliás, pô, a gente acabou o regime militar porque surgiu a Frente Liberal, né? Exata. Capitaneado pelo. Quem mais centrão nessa vida e nesse país que o Marco O Maciel? embrião do centrão. É isso aí. Eu tenho a sensação que o Centrão desceu aqui nas O, Caravelas em 1500. o É que ele não Tancredo tinha esse Neves nome. era centrão. Não, o O, Centrão é o pessoal lá que eles trouxeram de Portugal É, já lá é nas verdade. Caravelas. Tancredo Neves e José Sarney eram centrão. Exatamente. É. Mina, e como é que chama? Essas três caravelas lá já eram centrão. É isso Mina. aí. Pinta, É Santa isso aí. Cruz, Minas. É isso aí. Então, ganhar esse nome ali em 88 na Constituição. Mas eles já tinham antes, né? Já tinham antes ali, pelo menos ali na eleição do próprio Sarney, aquele pedacinho ali da Frente Liberal, ali é o embrião do Centrão, nasceu em 88 na Constituição com esse nome, mas para mim veio lá com as caravelas, né? Já separaram uma turminha lá, ó, vamos lá, separa uma turma aí, manda para lá. Aí foi mais, deu no que deu. Bom, então, agora que a gente está mais tranquilo, né? O Cabral, E no coitado, final é uma turminha que tem todos os seus pecados aí, né? Mas ela meio que dá uma protegida contra para mim, radicalismos. para mim o Centrão é tipo o piloto do avião. Quando você entra no avião, você pensa, meu, se cair essa merda, o cara se ferra também. Então você confia no piloto, que ele fala, tá dentro aqui comigo. Né? Então eu acho que essa massa aí, que a gente deu o nome de Centrão, quando eles percebem que a coisa tá indo para um lado e que vai degringolar muito, eles vão lá e puxam o freio, Não, mas existe. Eles não querem virar Venezuela. Não, não é né? do interesse deles Ainda que isso. a liquidez possa estar fora, pelo menos o imobilizado está aqui, né? Então, pô, não podemos deixar a coisa chegar, degringolar tanto assim. Então é sempre aquela continha. Quanto a gente está mamando e quanto está custando isso, né? Na hora que o quanto está custando fica mais cara a conta, aí dá uma voltada aqui. Vamos ver. Bom, agora que a gente já está mais tranquilo, né? Que o Sérgio Cabral sambou na nossa cara, que nós estamos serenos, sossegados aqui em relação à democracia. Então, como é só notícia boa, Xará, ninguém mais com nome sujo, desenrola, tá aí na praça. Resolvemos o problema. O negócio é crédito, Xará. Com crédito a gente resolve tudo. Ontem eu tive o privilégio ontem eu tive o privilégio aqui em nome da empresa, né, de ser palco para o lançamento do livro do Marcelo Gutermann. Aliás, já fica aqui a dica, repetindo a dica da Tati no passado. E, pô, o Marcelo deu uma palestra para nós sensacional. E eu queria dizer para você o seguinte, Xará, tem crédito, tem tudo, podemos ficar tranquilo, né? Desenrolando a Claro vida que de todo mundo. afinal você está só no pico da inadimplência, né? É só isso, Só né? isso, não é E, um e, e, dado assim, relevante. não, eu vou, assim, vamos resolver isso. Ah, vamos perdoar a dívida. Tá bom, como se isso resolvesse, né? Porque o cara vai se endividar de novo, né? Lógico. Quer dizer, é assim, Para que você quer seu nome limpo se não para fazer mais dívida? os Mas programas do PT. nem isso vai acontecer. Eu Nem sei isso. disso. Não. Não, não vai, não tem como. Eu fiz a conta, né? Essa primeira rodada é até R$ 150, né? Até É R$ 100, né? 100 cem reais, reais tira do para 1,5 SPC. milhão de pessoas. Não Não, dá nada, né? isso aí não é nada, isso é um traço Não é nada. estatístico. Não é nem Exato. dívida, as instituições nem reconhecem como dívida, isso não é nenhum Isso. problema. Um valor tão baixo nem Exato. interfere no score da pessoa e tudo mais. Por isso É que eles começaram simplesmente é daí. baixo. É. Isso aí é uma espuma. E o programa em si, assim, ele é inócuo. E nós vamos ver muita propaganda mentirosa a respeito disso, né? Exatamente. Fala aqui, ó. É É a o Fome espuma. Zero que eu já contei para vocês aqui, que não existia. Então vamos aos fatos. Primeiro, o programa está dizendo que as dívidas contraídas, negativações até o final do ano passado, ou seja, a dívida já tem mais de 180 dias, né? Elas vão entrar lá para um leilão, onde os bancos vão oferecer descontos para
para que ele entre num programa de parcelamento dessa dívida. O cara deve 100 e ofereça 95% de desconto, ele vai parcelar os 5%. Para começo de conversa, essas dívidas já estão todas provisionadas, bem provisionadas, porque 180 dias de atraso já está num caminho de provisionamento alto, tá, todo mundo já virou perda de crédito dentro da instituição Já está lá financeira. no razonete do PDD. Já está. Nesses casos, já são oferecidos descontos bem agressivos. Todo mundo oferece desconto. Né? Tem os birôs que fazem os feirões limpa-nome, para cá e para lá, etc., onde as instituições vão lá e para as dívidas de atraso longo já oferece 80, 90, 95. Se o cara quiser, se o sujeito quiser, ele negocia já com muito desconto. Já é possível fazer isso hoje. Não existe uma novidade aqui. O A pessoa mercado que está já se ajusta, endividada né? já faz isso. A grande diferença aqui é que, obviamente, estão fazendo uma roupagem para o governo sair de bonzinho, blá, blá. O governo está dizendo assim, se o cara, se o cara fizer o acordo, eu vou garantir que a instituição financeira vai receber esse dinheiro. A diferença é só isso, o governo está garantindo. Só que, veja, é um dinheiro em que já vai ser dado um desconto brutal. Não vai mexer o ponteiro para os bancos. Mas, beleza, se o governo está garantindo, vou cobrar o governo. É isso. Tá? Quem está se beneficiando no final é a instituição financeira. Do ponto de vista do cliente, ele vai se tirar o nome do Serasa. Tá, vai voltar para o Serasa rapidamente, porque não foi resolvida a situação que ele não tem dinheiro para arcar com as despesas financeiras. E tirar o nome do Serasa não quer dizer que ele vai ter crédito. O histórico dele está lá. Os últimos 5 anos ele tem um credit score ruim, ele é um cara de alto risco. Ele não vai ficar de baixo risco porque ele pagou uma dívida com 95% de desconto. Não vai acontecer isso. Quem está fazendo não entende nada da dinâmica do mercado. Ninguém vai ser louco de dar crédito em condições normais para esse cliente só porque ele pagou. Não, não vai acontecer. Ele continua de alto risco. Se for tentar obter crédito, vai continuar obtendo crédito caro, não vai ser barato, vai ser caro e ele vai inadimplir novamente. Em 6 meses estará negativado. Aliás, vai quebrar o acordo, porque esse parcelamento de dívida que já acontece hoje tem uma quebra de 50%, 60%. Então, isso acontece. O cara lá tentar pagar uma, duas, três, quando não consegue mais, volta a atrasar. Essa é a dinâmica. Você não. E isso acontece por quê? Porque o cara não tem renda suficiente para pagar. Você É está o primeiro dizendo livro que você do está dizendo Guterman. que Não, não tem. você está dizendo que apesar de ser um programa pequeno, mas que não deixa de ser uma bolsa banqueiro. É mais ou menos isso. Então, um Eu só descontão, mas eu para queria garantir aquele pouquinho que eu vou receber, o governo me garante aqui. É isso. É isso. Porto, eu queria deixar registrado aqui minha indignação e tristeza com essa visão neoliberal, Me, capitalista do Vitor, né? do Vitor, Eu porque também, eu fiquei não chocado. não acredita no Fascista. povo brasileiro, que labuta, que está ali suando, que merece Executivo um frio, tratamento melhor dos bancos. exatamente. Realmente me deixa muito entristecido, Um sinceramente. Essa executivo. visão do brasileiro É. que vai ficar de novo inadimplente, que é isso? O cara é um lutador, o brasileiro é um lutador, saiba o senhor Vitor Loyola. E note bem, uma visão fria, calculista e absurdamente Ah, baseada em dados. Frios, Olha estatísticas que só. não levam em Que Deixa, conta, horror. não levam em é conta um os melhores planilheiro, é um sentimentos. planilheiro. Exatamente. Um planilheiro Uhum, frio. Tati, olha só. Deixa você eu falar divide da nossa só para indignação? acrescentar. Ah, Olha só. Mais uma coisa. Quando a gente estava surfando naquele ano de 7% de crescimento do PIB, lembra? Foi em 2010 ou 9? isso, Não, 7% 9. foi 10. Foi 10. Né? Que estava bombando, foi logo depois Isso, da daquela crise. queda da crise, lembra e tal. Pô, bombando, que falta, em pleno emprego e tudo mais, eram na época 52 milhões de negativados no Brasil, tá? Se você aplicar o crescimento demográfico e tal, 12 anos depois, tipo, 60 milhões é um número absolutamente normal. Aí a gente tem um pouco mais de 65. Se você normalizar o número de negativados de hoje, normalizado o crescimento da população, vis-à-vis aquele período de pleno emprego, ele deve estar uns 15% maior. E o ponto é, sempre haverá negativados. Sempre. Ele é parte do mercado, entendeu? O cara não consegue pagar porque ele não tem renda, porque ele teve um imprevisto,
ou porque aconteceu alguma coisa que faltou furo de caixa, ou porque ele é um picareta, mas o menor dos casos é esse. Então, isso é parte do normal. 60 milhões estão negativados. Pois é a vida. Se der crédito, vai ter inadimplência. Então, assim, resolver isso na marreta não é assim que funciona. Você não vai reabilitar essas pessoas do ponto de vista creditício, não irá, porque não é o fato de fez um acordinho lá com 95% que você se torna um bom pagador, não se torna. Na visão das instituições financeiras, isso não muda. E, de fato, o que muda aqui nessa diferente conversa toda é que as instituições terão a garantia do governo caso ele quebre o acordo, coisa que não acontece hoje. Mas que bom, né? O governo está lá, vai lá fazer esse favor. Mas e do ponto O de vista governo, nós, né, no caso. Não existe nós, dinheiro do do ponto governo. Isso, de isso. vista do ponto de São os vista bons prático, pagadores, né, bancando a ela, dívida dos maus pagadores. e do ponto de vista prático, ela vai afetar essas dívidas mais longas, que já estão, boa parte delas está tudo provisionado. E boa parte dela já tem oferta de desconto disponível no mercado se o cara quiser pagar. Então, assim, é chover no molhado, é fazer espuma em cima de uma situação cuja solução não é na marretada, né? Então, no final das Então, contas, é só agora, garantir que o banco ainda vai receber alguma coisa, né? Que vai receber alguma coisa a mais do que o normal, né? Mas não vai resolver. E agora, assim, certeza que vocês vão ler. Ai, que desenrola, que não sei. Putz, muita conversa fiada. E normalmente é o assunto também que as pessoas não entendem direito, escrevem muita baboseira. Nós vamos ver muita conversa fiada, vai ter aquela conversa. E no final, de prático mesmo, pouca coisa. Mas o governo consegue capitalizar em cima disso, né? Isso que é mais dá Consegue, raiva. consegue. É o típico Marqueteiro. programa marqueteiro, meio roubado do Ciro Gomes, que acho que era uma das principais bandeiras dele, né? Sempre foi de campanha. Mas Sim. é o popular circo de pulgas, né? Mas o Não pessoal, enfim, é um tem. negócio que pega. A gente sabe que não é só ineficiente, como é contraproducente, né? Porque você acaba deseducando a população. Acho que o que mais precisava, se a gente pode fazer alguma coisa no país para melhorar o quadro de inadimplência, tudo isso, além de, enfim, trabalhar todo o cenário econômico para baixar juros, é instituir aula de educação financeira nas escolas, Mas desde cedo, né? tirem uma dúvida minha aqui. Vocês acham que essa medida ela é apenas e tão somente uma medida que visa ali fazer uma propaganda do governo, ou também embute aí uma percepção equivocada de como lidar com as coisas? Porque eu não acho que seja somente algo marqueteiro. Vamos fazer isso, vamos explorar ao máximo. Eu acho que será. Mas eu entendo também que tem por trás aí uma visão errada do funcionamento elementar das coisas, né? Tipo assim, reescrever a lei da oferta e da procura, ou como ontem o É isso. Marcelo ilustrou muito bem na palestra dele, É. né? A questão do congelamento de preços, né? Que a gente aprendeu aqui que não funciona, os nossos amigos argentinos ainda um pouco reticentes nesses últimos 3 décadas, parece que não aprenderam. O que vocês acham? Vocês acham que é só marketing ou tem também aí um conceito? O que você acha, Tati? Tem Acho um que a conceito, tem um mentalidade conceito. deles, né? Buscar alternativas fáceis, né? O caminho fácil, que não é o caminho certo, não é o caminho efetivo, mas dar o marketing e, enfim, parece que é o mais fácil de fazer na hora. É isso, Xará, é adotar a solução errada e ainda fazer propaganda em Não, cima dela? não, você tem, de fato, eles acreditam que você precisa ter a demanda funcionando para fazer girar a roda da economia. Isso o Lula já falou várias vezes. Eles têm essa visão mesmo. Dinheiro na mão do povo faz o país crescer. Mas eu acho, além disso, tem por trás disso um conceito que, para mim, é uma das coisas que eu mais detesto na visão petista do mundo, que é a ideia de que o Estado interventor consegue fazer milagres. Então, assim, o Estado vai ajudar aqui, vai fazer. Não adianta, e não adianta experiências passadas ruins. Nós não vamos aprender nunca. Vão sempre achar que tem que ter o Estado fazendo, forçando, fazendo. Interfere aqui, interfere ali, enfim, mais Olha, do mesmo, né? E o brasileiro gosta, né? De Gosta, esquerda gosta, muito, gosta. de direita, muita gente Adora, também, adora, de adora, é, direita, adora. adora essas coisas. O bom, Estado paternalista. basta ver que, se é que a gente pode dizer assim, né? A maior liderança de direita do país é o Bolsonaro, que fez uma carreira política, toda ela
né, corporativista pra caramba, né, votando no Estado aí, precisou ter encontrado o Paulo Guedes para aprender pelo menos o beabá, se é que aprendeu e olha lá. Mas eu moro num condomínio e nós temos uma associação, então lá eu acho que é quase que um modelo ideal assim do que seria o Brasil, porque a gente tenta terceirizar o máximo possível para ter o menor corpo próprio, né? Então tem a administradora, tem a empresa de segurança, né? A gente simplesmente procura distribuir o máximo possível daquilo que a gente arrecada, né? Prestando esse serviço. Então, o custo lá é, sei lá, 10, 15% é para do que se arrecada para a estrutura própria e o resto é manutenção, captação, distribuição, tratamento de água, segurança, manutenção das ruas e tal. Não sei o que era o que deveria ser o nosso governo, né? E, obviamente, não compete a nossa associação dar nenhuma bolsa para os moradores do condomínio ou coisa que o valha, né? Então, cada um toca a sua vida, né? Cada um vai dar ali a sua contribuição para a gente ter aquele espaço organizado e tentar fazer com que o máximo do dinheiro que a associação arrecada seja devolvida como serviço e que a estrutura dela seja a menorzinha possível. Diferente do que acontece hoje, né? Hoje, no Brasil, a gente paga imposto para o governo existir, né? Não em função daquilo que ele devolve para a gente em termos de serviço. Bom, mas na medida que a pauta vai avançando, as coisas vão melhorando. Vão melhorando, a gente começou de um tema muito pesado, né, a volta do Cabral sambando na nossa cara. Passamos ali pelo projeto que pretende defender a democracia, mas a gente desconfia um pouco dessas intenções. Falamos do desenrola, que a intenção parece ser boa, mas a fórmula nem tanto assim. Agora não, agora a gente vai falar de um assunto. Agora a coisa começa a ficar melhor, que é a volta do imposto sindical. Pô, finalmente, né, gente? Estamos avançando aí para o imposto sindical voltar, né? A coisa já tá no jeitinho ali. E aí os trabalhadores vão poder ter sindicatos que lhes protejam. Olha que coisa legal. De forma, né? E aí, Xará, assim, volta do imposto sindical. Grande avanço? Então, pelo visto, você vai poder ter direito de se opor, né? Sim. Eu lembro quando tinha, né? Tinha direito de se opor. Uma vez eu fui me opor, era bancário. Eu tive Ai, que ir que na legal. quadra Lá do na, Sindicato dos ali Bancários, ali atrás no da Praça centro da da Sé, cidade. Isso, exatamente, exatamente. que era o presidente do Uma sindicato, puta era o Gucci? fila, assim, eu não me lembro, eu podia, talvez, né? Porque é década de 90 e tal. E, e eu lembro, assim, uma fila gigante, você perde o dia inteiro, é tudo para você não ter, você Para dificultar a tua de vida. dificultar a oposição, né? Quando deveria Obviamente. ser o contrário, né? Se você Pois quiser é. ser sindicalizado, você opte por tal. Mas o que deveria, né, Porto? É, Vamos lá. é, É o que também deveria na sua cabeça, na exigir cabeça demais dos. também, né? É, pois é. Então é isso. Não tem, ainda bem que Ô, daqui a Tati, pouco eu já estou me aposentando. eu sinto assim um pouco, um certo rubor facial seu, tamanho o seu entusiasmo de falar sobre imposto sindical, né? Você como uma liberal, assim, fascistoide, como é que você vê essa possibilidade aí que caminha para se concretizar? Acho que é um órgão importante do PT, né? Importantíssimo para eles. Não é o dinheiro, é a força que eles querem ter frente aos sindicatos, tal. Então, eu achava que ia sair assim como uma das primeiras coisas assim que eles subissem no poder, o PT, tentar reverter assim, a questão tributária, o imposto a trabalhista. E, enfim, eu lamento, né, pelos todos os trabalhadores do Brasil, eles arrecadavam 3 bilhões por ano, com a reforma, 98%, então, uma redução de 98%, caiu para 65 milhões a arrecadação dos sindicatos. Esse pessoal, né, muito, vamos chamar, todos os trabalhadores de burros, né, que não optam por ter a proteção dos sindicatos, Sim, né, uma absurdo. ignorância absurda, porque eles tinham todas essas proteções e tantos É que nem aqueles benefícios do ingratos de Cuba sindicato e que agora ingratos não querem é mais. que nem os ingratos de Cuba lá que fogem da ilha nada, um puta lugar legal pra caramba, os caras têm tudo lá Exato, eles têm e ainda saem do insistem em fugir, paraíso para né? E para aquele jangada, regime opressor lá, aqueles capitalistas Yankee malditos estadunidenses, eu adoro quando eu leio estadunidense, já sei, é idiota. estadunidense Eu já. li estadunidense, eu já vi, falei, já é idiota, nem discute. O Mas estadunidense, felizmente o governo vai voltar a obrigar os trabalhadores a
Ainda bem. contribuírem com o sindicato. Muito bom. Bom, Caminhamos. como eu disse, né, a gente vem vindo do pior para o melhor. Agora eu estou na dúvida. São dois temas aí que passam pelo universo feminino. Eu vou deixar a Tati decidir. Falaremos primeiro da Copa do Mundo Feminina de Futebol ou falaremos primeiro da Barbie e supostamente aí uma disputa quem vai ganhar de bilheteria, que eu acho que nem vai ter, entre Barbie e o lançamento do filme também Oppenheimer. Você decide, Tati, do que iremos falar. Eu estou aqui à deriva porque eu tenho mais o que fazer, mas tudo bem, vamos lá. Porque assim, Vamos lá. não vi Eu tô nada mais dos três, mas dá pra gente falar, porque nós somos tudólogos, a gente pode falar. tô mais empolgada para falar de Barbie agora. Então fale de Aliás, Barbie. eu falei para vocês na outra vez que eu ia assistir o filme da Barbie. Você já Eu não viu? assisti aí, eu Não não viu ainda. assisti o filme da Barbie, mas eu já conheço assim, o enredo porque eu mergulhei nas análises Quando de você for, você tanta vai de gente. rosa, Tati? Só pra. Eu vou, vou de rosa. Entra no clima, é isso aí. É, isso aí. Eu vou para me divertir, enfim, já estou super ciente que tem uma agenda política por trás, mas eu fiquei muito impressionada. Eu não me lembro de ter tido um filme com tanta repercussão, assim, todos os conservadores, né, todos os YouTubers, Instagrammers, blogueiros, principalmente os conservadores, todo mundo postou seus vídeos, suas análises sobre o vídeo, sobre o filme. E a conclusão é que, assim, por trás de um filme bem feito, uma produção muito legal, existe uma agenda política, existe um panfletário ideológico que basicamente denigre os homens e coloca as mulheres ali no pedestal. Então, existe uma lógica de inversão na sociedade. Então, os homens não Ô, prestam para Tati, nada e o sonho de consumir uma sociedade que não é o patriarcado é substituir pelo matriarcado. estão ressignificando a Barbie, né? Porque a Barbie era exatamente o contrário disso, né? Ela era uma figura, assim, fútil, né? O Ken era o fodão, assim, que ela sonhava em namorar, não era uma Na coisa meio verdade, é assim? muito pelo contrário. Se você me perguntasse, eu diria que a Barbie é uma figura desde sempre feminista, É. porque ela já teve mais de 100 profissões, ela foi militar, ela pode ser, né, militar, presidente da República, E o médica, estereótipo cientista. físico, por exemplo, também não é um pouco opressor, assim? Não vai em linha com uma estética meia Eu acho irreal, que assim? tem um ponto nisso, é irreal, são medidas que não existem, nenhuma mulher extremamente magra não chega nessas medidas, mas, putz, não sei, Não, mas ó, legal não essa visão que você incomodou. me deu, porque pra mim a Barbie era uma dondoca. Eu não sabia que a Barbie era tão, assim, Ela é tudo, fútil. Ela é imagina, tudo. ela assim, você mulher, poderosa, pode ser o que você quiser, batalha, você é Tipo, empoderada, né, o posso termo que pegar elas uma adoram usar. britadeira ali, abrir uma vala e tá tranquilo. Pode, Show de Barbie bola. britadeira, Barbie pode ser britadeira, tudo. beleza. Bom, eu não vi o filme, muito provavelmente não vou ver. Eu tô cada vez mais recluso no meu período de lazer, né? Cada vez eu fico mais intocada no mato lá, eu até o meu Betoca, né? E o pequeno também, nosso gatinho. De vez em quando a Jujuca está presente também. Acho pouco provável sair, mas quando sair em vídeo, provavelmente eu vou ver para poder dar uma opinião mais embasada, mas eu acho que como tudo hoje em dia, até a história eles estão querendo reescrever, imagina se não iam querer numa peça como essa, né, ressignificar aí, dar uma agenda, não sei, mas eu Eu acho tô que aguardando a resenha do Guterman sobre a Barbie e aí, e você, Chá, vai ver no Barbie quando? Facebook. Você tá no mundo. Sei. É, Eu não quero ver o assisti. textão no Facebook, hein? Ah, eu não assisti. Eu acho que eu vou esperar sair no streaming. Acho que eu não vou Eu gastar acho. dinheiro, não. Mas o Oppenheimer, sim, eu não consegui assistir eu não consegui assistir nesse fim de semana porque acabou o ingresso aqui perto de casa. Mas esse fim de semana não escapa. Esse sim, eu já tive boas referências do filme, de pessoas que eu respeito, então eu vou assistir. Quero muito ver Agora, também. a minha pergunta da Barbie é uma só. A menina veste rosa? Putz, eu pensei nisso, mano. Segundo Damares. E aí, E como é agora que. as Porque, feministas virou, né? Elas então, vestem rosa. De tá repente essa tudo menina, que menina rosa. E veste aí? rosa e tudo bem. E Então as aí? meninas vestem rosa, é isso? Acho que agora pode. Agora Agora pode. legitimou as feministas, ultrafeministas, podem sair todas de pink, tá tudo certo. Porque o filme da Barbie é um panfleto Eu, por feminista. exemplo, eu acho uma cor bonita. Tenho camisa rosa. Deixa eu ver. Tênis, não, tênis eu nunca tive.
Mas camisas já tive algumas. Acho uma cor bonita de se usar. Muito bonita. Minha preferência da agremiação sambista sempre foi a Mangueira, em contradição a toda a minha família que é simpática Portela. Na ausência de um Vitor, nós temos dois agora, hein? Olha que legal. Um Vitor alegra muita gente. Dois Vítors, Dois muito Vítors mais. alegram Alegram muito muito mais. mais. É isso aí, Vitão. E você, meu Vitor, você já foi ver a Barbie? Peraí, será que... Que ele tá sem som. Acho que não. Ainda Agora não? sim. Mas eu tô achando que você foi ver, porque você já tá até meio cor-de-rosa aí. Ou é o sol da Flórida? É o sol. Ele tá que nem eu, só tem filho homem, não tem companhia para ver Barbie. Das filhas mulher já Eu vou tinha esperar visto. sair em streaming. E Oppenheimer é a mesma coisa, porque não tem saído muito. Mas, Xará, eu li em algum lugar, e eu não tive tempo de ler a matéria mais a fundo, que pegaram algum erro histórico ali no filme, né? Do Não Oppenheimer, sei. né? É? Eu vou depois Ah, é, pesquisar foi? isso. Qual foi? Então, eu vi só a Não sei. manchete hoje na correria. Eu queria até ler, mas hoje tive um Pode dia meio ser, às vezes tem liberdades poéticas, né? poético, Porque né? afinal você tem que ter um roteiro que prenda, tal. E às Aliás, são vezes três você horas de filme, consolida né? alguns Então, personagens da vida da pessoa numa única persona ali. é, sei Caramba, o lá. Vitor tá multi, cara. Ele tá vários. Agora ele já saiu, agora tá um só. Mas ele tá há vários anos, tava legal. Bom, então a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para poder. Apesar de ter tudólogos renomados, né? A gente ainda precisa um pouco mais de tempo. Eu tô ansioso para a Tati assistir Barbie e nos trazer a sua visão mais aprofundada. Eu desconfio que eu, o Vitor e o meu xará, acho que a gente vai demorar um pouquinho mais para ver Barbie. Acho que vai demorar a eternidade. Então, eu também fico Não pensando. vai Não, eu acho rolar. que quando eu sair no streaming eu vou assistir, porque pela curiosidade, né? Afinal, é um É, filme tão falado, e tal. acho que pode ser. É, sei lá, vou assistir. Mas, Pra puta, tá te pra ir no surpreendendo, hein? Mas É. impressionante. Arthur Duval, aquele Ben Shapiro, assim, do Brasil, de fora, do mundo, e todo mundo fez um videozão sobre Barbie. O negócio virou. É sinal dos nossos tempos. No final das contas, é até um pouco engraçado, né? Assim. Mas é interessante, É. são discussões interessantes. Bom, Sim. gente, chegamos à reta final. Bolas dentro, bola fora, as Pera aí, dicas. o campeonato mundial que eu queria comentar aqui, Ah, é cacete. verdade. Pô, peraí, meu. Tão É, importante, desculpa aí, gente. A Copa do Mundo Feminina. Copa do Mundo Feminino. Quantos Tá jogos vendo? vocês Ó o viram? Claramente, patriarcado, ó o patriarcado. claramente, Ele você lembrou da É Copa do um Mundo Feminino. misógino Imagina se mesmo. fosse Copa do Mundo Misógino, masculino. misógino. você Desculpa. vê, é total, Misoginia claramente, total. você vê como a misoginia estrutural, né? Eu não dou devida importância, né, para esse grande evento esportivo, pô. Afinal de contas. Vocês curtiram o ponto facultativo aí? Teve expediente aí Ah, no par, não? não, imagina, pô, paramos todos para assistir a nossa seleção ali, né, um clássico latino-americano, Brasil e Panamá, né? Panamá, conhecida aí, Na potência, né? escola tradicional do futebol, se destacando muito no futebol feminino. Parece que tem uma goleirinha lá de Pebolim e tal, mas, né? Ó, goleirinha de Pebolim, ó. Mas tudo bem. Não quero esculachar, não. Eu tô sentindo um sarcasmo aí, tá vendo? Ai, Ó, de ó, maneira ó Eu lá, vou nenhuma. ó lá, ó começar, lá. eu vou Nunca. começar, eu vou começar. Assim, eu não vou cometer um suicídio na área do cancelamento. Então, eu não vou falar 100% assim, né? Mas o que que eu penso? Eu acho que assim, essa forçação de barra, né? Assim, pô, cara, tem que ser um processo natural, né? Tá? Essa forçação de barra, sabe? Esse virtuosismo, aquelas fotos posadas que você vê que é um puta de um negócio que não é natural, nem você assistir um jogo mesmo da seleção. E, cara, nada demais, entendeu? Pô, do maior, assim, maior valor pro esforço das meninas, pô, se dedicam, são atletas, praticam um bom futebol. No país não tem nenhuma estrutura tão grande assim. As que destacam mais vão jogar fora. Pô, beleza. Mas é meio sacal, né? Putz, de tempo em tempo essa coisa de sofrimento. Aí quem quer pagar de bonzinho tem que assistir. Dizer, cara, o cara não assiste um jogo, bicho. O que eu tenho mais nojo, mais ódio é dos feministas. Puta, que raça desgraçada de gente hipócrita. O cara não assiste um jogo de futebol feminino o ano inteiro, mas ele posta fotinho lá. Aí eu sou feminista, vivo futebol feminino. Aí as meninas assim jogam. Que absurdo elas não ganharem o mesmo.
Pô, você tá preocupado em ganhar o mesmo? Faz o seguinte, Marta. Pega lá o salário da Marta, que ganha mais que todas as outras jogadoras, e fala, ó, ou eu ganho igual as outras meninas, ou eu não jogo. Por que que a Marta ganha mais que as outras meninas? Ela é tão mulher quanto as outras. Tem que ser tudo Não, igual. essa discussão de salário era ridícula, né? Cara, Não passa nem da primeira linha. então é um negócio tão chato que gera uma certa antipatia. Pelo menos eu peguei um bode por causa disso, sabe? Não sei. E aí, Xara, você que é um Mas especialista de no repente futebol feminino, né, podiam postular ganhar o mesmo salário se ganhassem da seleção do time sub-15 Da dos meninos. Austrália, Elas dos perdem, meninos da Austrália. elas exatamente. perdem. Não, cara, aí você vai ver os números da FIFA em relação à negociação dos direitos de transmissão da Copa do Mundo masculina e a Copa do Mundo feminino. Gente, puxa vida. Aí eu sempre É. fico. Aí é aquela história, quando eu me deparo com esses tipos de argumento, aí tem que ganhar a mesma coisa, aí tem uma seleção lá que fez um vídeo e tal, eu pergunto. Gente, é estupidez, é má fé ou é os dois? E eu sempre fico nessa dúvida, sempre tendendo a achar que é um pouco de cada coisa. Mas, Xará, vamos falar da parte esportiva do futebol. Você que trouxe o assunto à tona, deve estar acompanhando de forma entusiástica todos os jogos dessa Copa. Qual é a sua opinião sobre, sei lá, Canadá e Zâmbia no futebol feminino? Deve ter sido um puta jogo, sei lá. É assim, a minha tese é a seguinte: trata-se de um. Eu acho que o grande erro precisa ter um cara de marketing que repensasse essa questão do futebol feminino, porque é um outro esporte. Ele não é futebol. Porque futebol para nós é o futebol masculino. É esse que a gente está acostumado a ver. Certo. O futebol, pelo tamanho do campo, porque você pega, sei lá, vôlei. O vôlei feminino e o vôlei masculino são diferentes, mas não são tão diferentes. É, O o feminino tênis. é bem melhor nesse caso. Pois é, tem gente que acha, né? Pra assistir, né? Basquete, né? Basquete. Cuidado, Vitor. A Isso- sua afirmação pode ganhar um outro sentido e ser mal interpretada e É verdade. ser tida como uma afirmação É verdade. chauvinista, hein? Não sei. Eu vou explicar, eu vou explicar. Explica, porque isso Eu- pode, eu- inclusive, gerar problema É, na tua não, casa, é hein? porque no vôlei eu vou explicar. masculino, como Explica. os caras são fortes e tal, não tem muito rally. É porradaria, você decide o jogo, né, dá uma cortada, acabou. No vôlei feminino, que eles não tem a mesma força, você tende a ter muito mais troca, os jogos são muito mais emocionantes do ponto de vista de olhar para o espectador Fenômeno que se repete um pouco no tênis, né? também, né? Então isso acontece no vôlei. E a FIFA, na verdade, é um pouco, eu acho que é um pouco de negligência da FIFA de manter tudo igual, né? Porque se podia Exato, ser. porque como o campo é muito grande, a trave é igual, tal, e não é, o esporte se torna muito diferente. Pô, viralizou, né, um gol do Sub-13 do Santos, é, no, eu vi em vários lugares, né? Uma jogada fantástica, né? Passa de um, passa de outro, tal, o cara vai, Sub-13, cruza, o cara faz o gol de letra. Cara, melhor do que o feminino. Com mais potência, com mais velocidade, Não, com não dá mais. para comparar Sub-13. fisicamente. Então, assim, não é. Com todo respeito, é outro esporte. Então, você Hum. precisa ter um outro approach, porque não adianta ficar comparando com o futebol masculino. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no caso específico do Brasil, o brasileiro gosta de vitorioso. Então, o Senna, o Piquet ganhando tal, Fórmula 1 é o esporte nacional. Guga. Acabou, acabou. Não tem É. mais. Só os aficionados que assistem. Tênis. O Guga tal, pá, o esporte nacional. Acabou. Surf. Não, Agora o pessoal tá ganhando. basta pegar o Rubinho Barrichello, que para qualquer É, um que entende alguma coisa de automobilismo tem um puta respeito por ele, enquanto que a exato. Pro população em brasileiro é um geral puta esculacha loser. o É, cara, é assim, na loser. Fórmula 1 a maior parte Exato. paga para correr, ele Exato. recebeu a vida inteira, Um né? bom exemplo. É um cara pro ficcionado, é um cara, né, Tem que tá muito ali, valor. é top. Top. Mas pro brasileiro é um loser. Então, o brasileiro gosta de vitorioso. As meninas precisam ganhar alguma coisa para começar. Veja, olha só, começou a Copa do Mundo, 4-0. Pô, chamou atenção. Eu não tenho dúvida que o próximo jogo na França vai ter mais assistência. Porque você já ganhou a primeira, vai ser jogo contra a França, pô, vai ser interessante assistir, porque ganhou. Então precisa ganhar alguma coisa, precisa ganhar uma Olimpíada, precisa ganhar uma Copa do Mundo, que aí você começa a ter interesse do povo, porque senão, puta,
É Você vai assistir agenda. perder. Exato, é só a agenda. É só agenda. Aí, E eu, por exemplo, peguei um bode, porque é uma forçação de barra tão grande, sabe? Que é um puta bode. Ô, Tati, você como uma profunda especialista no esporte bretão, você que sempre nos Hum. brinda com incríveis comentários sobre o futebol masculino, que dirá sobre o futebol feminino. Tem acompanhado com muito entusiasmo a Copa do Mundo Feminina? Olha, eu não assisto nem masculina, quem dirá Nossa, feminina. olha que Não, não. declaração. Isso aqui daria um corte maravilhoso. Isso aqui é tipo jogar um Acabou. pedaço, né? Jogar um boi para as piranhas, né? Eu não assisto nem o masculino, que dirá o feminino. Que frase, lapidar. Esse foi um dos maiores, eu diria que está no top 5 aqui dos nossos grandes momentos aqui. A gente já teve Acho que batida foi de um carro ao momento de vivo, né? cancelamento da Tati, É, oficialmente, de mente. toda a comunidade A nossa feminina. sorte é que ninguém vê isso, Tati. Aliás, a nossa sorte é essa. Mas é a mais pura verdade, né? Então é uma forçação de barra, né? Porque eu, putz, cara, eu peguei o bode, cara, que sinceramente falando, putz, essa coisa, essa, sei lá, Não, eu essa. entendo, acho minha forçação. Aí você precisa, se você assiste o masculino, você precisa assistir o feminino com o mesmo Não, nada a ver. entusiasmo, senão você vai estar sendo machista e Não, isso preconceituoso. é ridículo. Veja, Chato isso. O Brasil é um país monoesportivo. Só tem olhos para o futebol masculino. Futebol masculino. Todo o resto é É relegado ao resto. segundo plano, e se estiver ganhando, você gera algum interesse, né? É O futebol circunstancial. masculino é que importa. É vôlei, teve Copa do Mundo de vôlei. Alguém assistiu Copa do Mundo de vôlei? pois é. Tem tudo aí, tem tola aí. Então, tipo, é isso, assim, é ruim. Acho até ruim mesmo que seja esse monopólio todo. De fato, a gente percebe isso em tempos de Olimpíada, a gente percebe isso, né? A gente vê Só o todos futebol interessa, né? e todos os outros que se esforçaram, porque todos os outros atletas de outras modalidades enfrentam as dificuldades de não ter a devida atenção, dificuldade de patrocínio, tem tudo isso aí. Então, isso é uma realidade que não é só para o futebol feminino, é uma realidade geral de tudo que não seja futebol masculino. E aí a questão do futebol feminino é isso, se começar a ganhar, vai ter um pouco mais de visibilidade. Mas do ponto de vista do jogo em si, acho que a FIFA, de fato, ela atrapalha, porque, primeiro, diminui o tempo de jogo. Eu confesso, só assisti uma vez um jogo inteiro. O futebol feminino foi na Olimpíada, foi Brasil e Suécia. O Brasil foi eliminado lá no Rio, perdeu as semifinais. Mas visivelmente, Você a partir assistiu no dos 30 minutos, estádio? no estádio, no estádio. Eu ganhei o convite, fui. Ah, Não tá. foi por. Tipo assim. Só Era faltou. Olimpíada e tal, enfim. É hoje que. É, Eu não tenho dúvida se a gente deve publicar isso aqui. Tudo bem. mas olha só, o jogo, a partir dos 30 minutos, você perde muito de vigor físico. Você vê, O por exemplo, masculino, pô, os caras já operam no limite e é uma diferença e aí brutal. você vai ver até a potência do chute de falta, putz, você sai fraco. Então, a FIFA deveria dar uma mudada, diminuir o peso da Eu tô bola, torcendo pro primeiro trans no futebol feminino. colocar, É, eu estava pensando olha, nisso. Daqui a pouco vai vai encher Eu rolar. tô de torcendo. trans, aí Cara, o pronto, primeiro trans resolve. do. Aí vai dar uma Eu diferença. fico imaginando, tipo, a moça lá do vôlei, tipo assim, um equivalente no futebol, dando um carro. O Neymar. Tipo assim, imagina, aquela que da natação lá nos Estados Unidos. Ah, Imagina o equivalente no futebol, naquela desproporção, tipo numa nossa. dividida, num carrinho. Meu, vai ser lindo, cara. Vai ser lindo, vai ser Cara, não lindo. tem carrinho no futebol feminino. Entendeu? Vai ser lindo, Não cara. tem. Vai ser lindo. A pessoa, uma dividida Mas, assim, bem dada. mas de fato é um outro esporte mesmo. Eu acho que deveria ter a FIFA deveria fazer adaptações para torná-lo mais atraente, Mas né? será que aí não teria aquela coisa de, Mas, tá querendo menosprezar as mulheres? exato. Mas a rede, por Eles exemplo, não vão a fazer rede isso. do vôlei é menor para o feminino. Você tem que fazer adaptação, né? Então aí é óbvio que haverá sempre uma diferença, porque o jogo em si é mais chato. Mas o que que eu acho Diferentemente, é que essas diferentemente outras do vôlei, que eu categorias. digo que o jogo do feminino é mais legal, eu acho que o jogo é mais legal, aqui ele é mais chato. Então, Tipo, mas sabe o que que eu acho? Que assim, nesses outros esportes coletivos, como a diferença entre eles, entre as versões masculinas e femininas, não é tão gritante em termos de público, de atenção e tudo, é tudo meio que nivelado por baixo. hum,
porque são esportes de nicho, de Eu acho que o apreciadores. basquete tem diferença também, né? Deve ter. Então, mas aí o que eu A penso? altura da Esses cesta. esportes não foram capturados pela agenda de esquerda, como o futebol foi. Então, você vê uma mobilização no futebol feminino que você não vê nas outras categorias femininas. Você não vê, Mas eu né? acho que isso é uma Não, eu coisa acho que é meio porque, do Brasil, o sabe? futebol é muito fanático. O Brasil é Ah, muito não, fanático eu acho que com não. o Estados futebol. Unidos teve uma época em que se teve uma campanha para que teve equal pay para seleção masculina e feminina. Que Ah, até mas aí. até aí eu não vejo tanto, né? Porque os caras são ruins no Exato, masculino. exato, é isso que eu Aí ia eu acho que falar. talvez as mulheres até mereçam ganhar É, mais. Talvez. Não, e eu é. acho que o futebol feminino deve ser mais popular nos Estados Unidos do que o masculino, Seguramente, provavelmente. não só mais popular, como melhor proporcionalmente Não, comparando. Nos Estados Unidos, o futebol feminino é absurdamente mais relevante do que o futebol não, no futebol americano. feminino, os Estados Unidos é uma potência. Sim, Ganha Copa e exatamente. tudo mais. No masculino, eles são um nada. Então, Exatamente. até pode ter uma conversa aí, né? Proporcionalmente, as Não, meninas devem ganhar mas mais. o que eu acho que essa agenda que você está falando, aqui, por exemplo, a Copa vai ter atratividade usual, entendeu? O pessoal tá ligado, porque os Estados Unidos tem um time Não, eu competitivo, digo vão aqui em jogar, mas não relação ao tem essa Brasil, né? agenda. Eu acho que Aí eu aqui no acho que em Brasil tem relação ao uma coisa. Brasil, sim, Acho que virou talvez um tenha negócio virado. meio politizado, assim, né? Da mesma, sei lá, da mesma forma como atribuem o uso da camisa, né, brasileira, da seleção, né? Ah, não vou torcer pela seleção porque os bolsonaristas usam a camisa. Não sei se pode ter gerado um efeito inverso, ou uma vez que a seleção brasileira não é da esquerda, vamos pegar aqui a seleção feminina para ser da esquerda. Não sei. Eu sei que é uma forçação de barra tão grande que eu peguei um puta bode, meu. Já não acho Agora legal. eu Sendo não vi. bastante sincero, o futebol feminino assim nunca foi uma coisa que me chamou a atenção. Puta, jogo de vôlei feminino. Pô, cada puta jogão, tô com o Vitor. Né? Tênis. Pô, tem tenistas incríveis, né? Aliás, no Netflix a gente tem um documentário lá, bacana pra caramba. Breakpoint. Quem é amante do tênis tem a obrigação de assistir. Então você vê que o circuito feminino é muito legal também. Mas você vê, por exemplo, nos Estados Unidos esse fenômeno se repete. A NBA? WNBA, né, não gera nem de longe Claro, é a óbvio. mesma repercussão que a NBA, né? E não E teria não nem tem como. ainda não tem o futebol americano Exatamente. de mulheres, né? Não tem. E eu não sei, parece que tem uma versão, mas tudo bem. Tem? Eu não Só que a sei. gente não se comprometa aqui, né? E o programa, enfim, não gere problemas domésticos e tal. Vamos sempre prezar pela harmonia conjugal. Agora eu vi um gol, foi um Hum. golaço. Teve um gol contra o Panamá que foi bonito. Foi É a única bonita, coisa que eu vi. roladinha. Tudo bem que, mas não posso falar também. Vamos dizer que o Panamá não ofereça grande resistência, vai. Vai dizer que, pô, o Panamá é tipo a seleção lá da Associação Padre Chico, né? Cara, você sabe que uma tese a ser provada, alguém me Hum. falou essa semana, se você colocar um goleiro masculino em cada time, Tá todos zero a os zero. jogos terminam 0-0. 0-0, esquece. 0-0. A velocidade da bola, a potência do chute. Só tem gol Não, no e futebol porque feminino que as goleiras são goleiro goleirinhas de pebolim, pô. é isso, é isso, Goleiros de é pebolim, isso. Chutou, marcou. Meu, Foi no gol? se foi no Pô, gol, vai entrar. Se você pegar ali alguém que desenvolve uma técnica, bate no 1 e no 3, né? Você dividiu o gol ali em isso. 3, bateu no 1 e no 3, um abraço. Não tem quem busque. As goleiras, na média, você não vai ter uma goleira assim que distorça muito. Mas vamos torcer para as meninas que elas consigam fazer a melhor campanha possível. Eu acho uma irresponsabilidade, porque o pessoal fica com esse ufanismo, né? E a gente sabe que elas não vão ser Mas tá campeãs. rolando isso aí? É que eu Ah, tô fora, eu não rola. sei. Nossa, um ufanismo, uma forçação de barra. Aí o Alckmin torcendo com o netinho dele. Aí lá no Palácio da Alvorada, as ministras reunidas. Aí celebram. Puta, ganhamos de 4-0 do Paraná. 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 E lá Last ganhamos. but not least, É, o é, nome da artilheira fez 3 gols, é. é de homem, né? É Ari, né? Ari. É isso aí. E, e, o- e, a, Ó, e, mas a, olha, o que e, você a, e a falou, deputada o Érica Porto. Hilton, a deputada Érica Hilton disse o seguinte: isso não pode ser omitido, sei lá, 90% das jogadoras são lésbicas. Ao que eu retruco. E daí? Que E Né? daí? relevante. Né? Não, Mas e mas daí? a pergunta que o que você falou, a tua premonição, fatalmente vai acontecer. De Óbvio, né? começar a ver mulheres trans, né? Bom, vai E ser vai ser legal uma pra cacete, diferença, cara.
Uma Vai ser muito diferença bem legal. grande. Aí vai ficar porque a mais diferença, emocionante o jogo. É, porque como o campo é maior, vai fazer muito mais diferença. E um detalhezinho técnico de quem acompanha futebol. Quem gosta, quem é fanático de futebol, tem aquele final de ano, começo de ano que você fica ali na fissura. E graças a Deus tem a Copa São Paulo, que é a Copa dos jogadores júniores, né, que vão despontar ali com o passar do tempo como jogadores profissionais. Caso do Neymar, Casagrande, quantos caras não se revelaram ali. O que que acontece muito nessa etapa? Você vê jogadores que se destacam muito nessas categorias e que eles simplesmente desaparecem no profissional. Por quê? Porque a diferença física é brutal. É verdade. animal a diferença física. E eu tô falando de homem para homem. Então, pô, quando aparece um moleque de 16, 17 anos jogando no principal, é que esse moleque é fora de série. Porque um moleque mediano de 16, 17 anos não tem a menor condição de jogar uma partida de futebol profissional. Quem já chutou uma bola na vida, sabe o que que é isso de contato, de força, de explosão. Não É precisa ter isso aí. jogado. Chutou meia vez, chutou 6 vezes uma bola na vida, já vai saber isso. Né? Qualquer um que jogou um pouquinho de futebol sabe disso. Então, meu, no dia que tiver o primeiro jogador trans, não vai ter, porque eu acho que assim vai ser tão chocante que talvez aí vai ser ruim para a agenda. Então, ó, melhor não, fica aí, tá, na sua. Porque eu fico pensando no dia Acho que que não, colocar hein? um homem jogando com as Vai mulheres, rolar, hein? Vai rolar. cara, no dia que Vai colocarem rolar, é um homem jogando, inevitável, é vai ser inevitável. muito legal, cara. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal, porque e Vai, nunca é o contrário, vai, né? vai, Vai não, escancarar a Que diferença é esse absurdo que física, a acontece nos Estados hipocrisia. Unidos com as meninas lá da natação, né? Vocês estão sendo muito ingênuos, eu acho. Vai Você acha que não vai rolar? escancarar, vai tal. Não, putz, vão fechar os olhos. É normal, vai ser Ó, normal. e eu vou até além. Ninguém vai fazer, todo mundo vai População, pra fazer, galera, tá. vai fazer de conta que não está acontecendo não, acho que nada. E não. eu vou Eu até acho Não que dá. além. Aí não dá. Eu vou até além. O camarada trans, ou a camarada trans que vier a jogar, no inconsciente dela, ela vai até calibrar. Ela vai até calibrar. Tipo quando você tá jogando com criança, futebol. Sabe quando você tá jogando com criança? Ó, não passa do meio de campo, Não sabe? dá Você bicuda. não vale bicuda. Porque, pô, você tá jogando com criança, tem uma diferença tão absurda que, pô, por exemplo, futebol, até futebol domingo. Aí tem aquele molequinho lá de 12 anos que quer entrar, nem entra, meu. Nem entra porque já vai dar merda. Primeira dividida, já vai quebrar o moleque no meio, aí já vai vir o pai pra encher o saco, reclamar, então o pivete já não joga. Meu, o cara que jogar inconscientemente, ele nem vai colocar força porque vai ser tão ridículo, cara. Mas vamos esperar esse Mas dia. você tem essa pessoa, essa menina aí do vôlei, que já é um caso disfuncional, mas não, tenho certeza que vai pipocar. Isso vai pipocar, isso é questão de tempo. Ah, vai ser E aí legal. fica o discurso vai ficar estranho, né? Porque você, ao mesmo tempo, você não pode defender a mulher e tipo, como que vai fazer, né? Meu, numa Eu vou bola pagar para ver. dividida, o cara vai jogar a mulher longe, cara. Vai ser uma diferença assim muito grande e Eu pode acho que até. só em caso de luta a diferença vai ficar tão gritante entre homem, mulheres trans e mulheres biológicas no esporte, mais que no futebol. Vai ser assim chocante a diferença. Como já acontece nessa coisa da natação nos Estados Unidos, que é uma aberração, né? Quer dizer, a coitadinha da menina a vida inteira se esforçou para conseguir um lugar de destaque. Vem um cara lá que era um nada na natação, pô, o cara com 2 metros, um Era pé um desse meia tamanho, boca, nadador uma masculino quilha, né? meia Que eles boca. chamam com que tal. É, Pô, fica mais, né? é. Bom, mas tudo bem. Mas Quem pegou, quem o pegou, pegou. você acha que o Neymar, como não conseguiu ser melhor do mundo, de repente ele acorda e se sente Porra, Neymar tá aí. Tá e aí, uma boa vira ideia. e vai Pode ser jogar uma na seleção saída. feminina, de Uma boa repente, ideia. né? Só dá um Ó, toque no o cabelo e Neymar, que tal. é franzino, apesar que ele ganhou corpo quando sai do Santos, mas que ele ainda é um jogador leve. Porra, o Neymar, meu, disputando com essa mulherada, que ele vai bater na cara delas de força, de diferença de força física. Né? Que ele tem uma força física para aguentar o que ele aguenta, o que ele apanha. Então, mas Mas você enfim, acha que o galera, Neymar é número 10 na próxima Copa, com trinta e ah, quatro anos, eu acho que Brasil você campeão no tem futebol uma chance de feminino? ganhar o melhor do mundo, né? Bom, mas vamos Não, lá, Tati. a melhor daí, Ah, não melhor. A a melhor do melhor. mundo. Ô, Tati, dá sua dica aí, bola dentro, bola fora, que a gente já jogou muita conversa fora aqui. Já virou conversa de boteco. Isso aqui precisa ter uma ordem, que isso aqui é um programa sério. Um bate-papo sério. Pô, já que Eu eu vou deixar a restabeleci minha bola autoridade fora. no programa. Vamos lá, bola fora.
Bola fora carnavalesca para o time do Vitor Cruz Não, 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 não. Valdir. Peraí, peraí, Peraí. peraí. Não tem nada a ver com o meu time. Tá. São Ele tá tentando se são esquivar, mas a gente sabe. torcedores, são A gente torcedores. sabe a O verdade. sujeito lá, ele é vascaíno, entendeu? A gente não Hum, controla quem torce pro teu sei. time. Tá. Que deu, enfim, com tanta gente para homenagear, tanta gente que fez tanta coisa boa no mundo, foi pegar um bandido ali, o Sérgio Cabral, enfim, lamentável. Minha bola fora. Bola dentro, É, dicas. a dica, eu ia deixar Barbie, mas eu quero ver, mas eu não vi, Vê então, primeiro antes de falar, né? Tá bom. vou ver primeiro, depois eu deixo dica. É isso. E você, Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Putz, eu não pensei em nada. Então vai pensando aí enquanto o Vitor fala, se é que ele pensou em alguma coisa também. Que ele tá com cara que não pensou em nada também. E aí, Vitor? Alguma dica? Não, deixa eu ver aqui. Assistir a seleção feminina de futebol, é a dica. Olha aí. Ah, eu tenho uma não dica. Mas não dica. O que não fazer, Vitor? Eu vi outro dia o Indiana Jones. E aí, não assistam. É, Meus filhos gostaram. ah, Não, então, legal. mas é que eu achei. Talvez eu esteja ficando um velho ranzinza. Eu achei meio que uma repetição das versões anteriores. Eu achei Não foi chato. tão feliz como Top Gun. Que Top Não, Gun mas foi nem de um longe. belíssimo, né, cara? Nem de longe, nem de Top longe, Gun não. foi Top muito Gun legal. Me conseguiu de fato emocionei. se reinventar. Esse É, não virei um foi. moleque de 18 anos no cinema. Falei, putz, eu ainda tô aqui Eu acho vendo. que essa turma, ela fica insistindo às vezes em fórmulas e perde aquele momento de parar, sabe? Aí aparece um Girardot, já tá um idoso lá, enfim. Ah, é um filme meio urbano. Não gostei. É a Bom, não dica. Xará, lembrou de alguma coisa? Ou posso Não, passar a depois régua aqui? tô tendo, pode passar, porque eu tô tendo azar de filme que eu tenho assistido na TV. Não tem um bom. Olha, eu vou te dizer, tá difícil, viu? Vamos ver, eu vou assistir Oppenheimer, aí a gente fala sobre ele na próxima. Tem um Então outro vamos lá. filme que tá dando muita. Aí pode ser uma dica que eu não vi ainda. Tá dando Hum, muito barulho aqui nos Estados Unidos, hum. que é aquele Sounds of Freedom. Ah, Eu acho eu, que isso. aqui não É, chegou tanto no não é da Brasil. mesma diretora da É um, Barbie? é um Não, não, documentário, não. né? Não, é É, filme. é com o cara Filme. que fez, é com o cara que fez o Jesus Cristo no filme do Mel Gibson. Ah, Isso, a produção, inclusive, é do Mel Gibson, é um filme que trata sobre tráfico internacional de crianças. Ele virou aqui um Ah, cerne na discussão sim. direita contra esquerda aqui. É, sendo- a esquerda diz que isso é um filme dos caras de direita, enfim. É um filme que fez bastante sucesso aqui, inclusive superou em bilheteria o Indiana Jones, mas ele está sendo cancelado por Hollywood, entendeu? não é a Tá. primeira vez que o Mel Agora deu Gibson é vontade de cancelado, assistir. né? Bom, se tá sendo É, cancelado, deve ser bom. Vamos assistir. é. Não sei se chegou aí já. Deve Mas ter você já chegado. assistiu? Não, ainda não, mas essa semana eu virei. É, Beleza, eu vi algumas resenhas boas, enfim, vamos ver. vamos lá. Bom, a minha bola fora segue sendo para o ministro Barroso, né? Não tem compostura para o cargo que ocupa. Vai presidir o STF, mas é isso aí, não dá para deixar, né? Ver um ministro socializando tão à vontade uma figura como o Joesley, beleza, vamos lá. A minha bola dentro vai para o Banco Central, né, para a condução da política monetária, especialmente na tão atacada figura do Roberto Campos Neto, que afinal de contas, se a culpa é dele da taxa de juros, então se tem que elogiar, tem que elogiar o Banco Central, e ele em particular, a agência classificadora de risco Fitch, melhorou ali a classificação do Brasil, manteve o viés estável, e foi muito legal porque nem mesmo o Haddad resistiu, né, de tirar uma casquinha de algo que nem de longe passa por esse governo, né? Na própria nota da agência classificadora, ela fala, né, sobre os avanços dos últimos anos, não dos últimos meses, né? E aliás, ao contrário, esse viés talvez não seja melhor, né? Porque existe ali uma certa dúvida velada nas entrelinhas, dizendo que apesar do governo não ter uma agenda liberal, eles esperam ali que haja um pragmatismo, então esse espera quer dizer ali uma certa aposta, né? Não uma crença. Então, assim, se houve uma melhora, não foi por conta do governo, mas foi apesar dele. Então, bola dentro para o Banco Central, porque
a forma diligente como ele atuou, contra tudo e contra todos, mas seguindo ali a sua função, permitiu isso. A minha dica é O Negociador, é uma série brasileira estrelada pelo Malvino Salvador. Ele faz ali um major do GAT, né, é ambientado aqui em São Paulo, e ele atua ali em situações limite, negociação, é para entretenimento, né? Se você for assistir ali, vai ter algumas coisinhas ou outras que você vai achar que é mais forçada, mas tem uma trama ali, eu acho que sim, fim de noite ali, vou dormir e tal, acho que vale a pena. Netflix? Não, é Prime, Amazon Prime. Então a dica e a dica final, e aí não é mais que uma dica, é um agradecimento, reforçando a dica da Tati do ano passado, o livro do nosso amigo Marcelo Gutermann, Descomplicando o Economês. Hoje, pela primeira vez, comecei a dar uma folheada com o Roger, que senta aqui ao meu lado, né, entusiasmado. Pô, tem a fórmula de dívida pública aqui que eu estava procurando, considerando a inflação. Ele é economista, estava todo entusiasmado com o teu livro. Ontem nós promovemos aqui uma palestra seguida de uma sessão de autógrafos com o Marcelo. Pô, a repercussão foi a melhor possível, todo mundo falando muito bem da palestra dele. Então, assim, eu quero aqui de público agradecer você por essa colher de chá que você me deu aqui e dar como dica aí o livro do Marcelo, Putz, então, Descomplicando a de Economia. fato, falha minha, falha máxima minha, porque a minha bola dentro tinha que ser pro Marcelo Porto, que foi Não, imagina, que isso. um Eu sou host uma, assim, é, eu sou, outstanding, um eu negócio, sou um, putz, eu sou um aqui foi, aproveitador. Eu vi ali você dando sopa, nossa, falei, aqui que eu vou tirar uma casquinha. putz, um evento muito bem organizado, assim, tudo de primeira, um negócio assim, inacreditável. Olha, eu tenho pena de vocês, vocês estão aí, É. não puderam participar, porque, olha, Mas quem comida, quiser pode ver ali, bebida, né, hein? Pode ver no YouTube estrutura, ali no link ali. Não, tá, transmissão ao vivo, o enfim, tudo Marcelo Porto, perfeito, tudo É, para perfeito. patrocinar comida para amigos, ele é insuperável. Ai, tá vendo? Eu perdi umas apostas com o cara fica me sacaneando. Tudo bem. Tem Perdi, né? Tem que ouvir. um lado Perdi, tem que positivo. ouvir. Bom, mas galera, é isso aí. Sempre bom encontrar vocês. Papo divertido. Pô, vale a pena esperar essa uma semaninha. Semana que vem a gente se encontra aqui. E é isso. Até a próxima. Valeu, Tati. Valeu, Vitor. Valeu, Xará. Um abraço. Valeu, um Valeu, abraço. pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. tchau.